Paz, amados irmãos, paz amadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O nosso Redentor vive, ele reina e reinará para todo sempre. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Hoje nós estamos iniciando a leitura do livro Cântico dos Cânticos, um convite para viver em união e comunhão profunda com Deus, do irmão Hudson Taylor, da editora dos Clássicos. Aleluia. Oremos. Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu santo, maravilhoso e sublime nome. Glórias a ti, Senhor. Senhor, nós nessa manhã queremos te bendizer, queremos te louvar, queremos engrandecer ao nome santo do Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, principalmente por ter provido para nós tudo que era necessário para estarmos em tua presença, por ter nos restaurado a comunhão com o nosso Pai, através do sangue do teu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Te agradecemos por tuas infinitas misericórdias renovadas em nossas vidas. Te agradecemos pelo teu incomparável e incondicional amor. Te agradecemos porque, apesar de nós, de toda a nossa limitação, negligência, tudo aquilo que temos feito que não tem agradado o Senhor, ainda assim, o Senhor não desiste de nós. O Senhor continua ali, continua desejando a nossa comunhão, continua esperando por um relacionamento mais íntimo. Por isso, neste dia, nós precisamos de Ti, nós dependemos do Senhor. Unja os nossos ouvidos para ouvirmos o Teu falar, Senhor, para realmente entendermos o quão precioso é termos um relacionamento profundo contigo, nos relacionarmos cada vez mais com o Senhor, com a Tua palavra, em oração e nos princípios que a Tua palavra diz. Nos ajude, Senhor, nós precisamos da revelação do Teu Santo Espírito. Nós precisamos que o Senhor nos conduza à Tua santa e maravilhosa presença. Precisamos que o Senhor nos atraia a Ti, nos atraia ao Senhor, nos atraia à Tua presença, Senhor. Aleluia! Louvado seja o Teu santo nome. Nós somos dependentes de Ti neste dia. Desejamos não somente ouvir aquilo que está no livro, Senhor, mas desejamos ardentemente ouvir a Tua voz, sermos tocados pelo Senhor. E em nome do Senhor Jesus, sermos servos praticantes, servos fiéis, aqueles que respondem ao Senhor com fidelidade e que cada vez mais recebem luz da parte do Senhor. Nos ajude aqui. Ordene a nossa mente, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Governe todo o nosso ser. Reina sobre nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Bem, irmãos, como acabei de dizer, nós estamos iniciando a leitura do livro Cântico dos Cânticos hoje. E nós vamos iniciar pela palavra dos editores. Como afirma Stanley Ellison, poucos livros da Bíblia têm sido tão incompreendidos como o Cântico dos Cânticos. Alguns o veem como erotismo crasso e outros como alegoria inútil. As falas parecem fundir-se, o movimento do enredo é difícil de compreender. Nem sempre é fácil distinguir as muitas metáforas das descrições literais. O que teria levado, então, um irmão como Hudson Taylor, cuja vida está intrinsecamente relacionada à pregação do Evangelho, a escrever sobre esse misterioso livro da Bíblia? Não há dúvida de que foi o amor ao Senhor. Diz que evangelismo deve ser realizado por amor às almas. Essa é uma verdade incompleta. Tudo na vida cristã deve ser decorrência de um relacionamento com o Senhor, cuja base, cuja força propulsora e esfera é o amor. Amamos, pois ele nos amou primeiro, e somos constrangidos por seu amor. Só nos resta amá-lo e viver inteiramente para ele. Nossa vida como amados de nossa alma é um romance celestial. Por amá-lo, homens como Hudson Taylor deram a vida a servir-lhe. Seu amor pelo Senhor, por quem deu a vida a favor da China, é claramente perceptível neste livro. Houve época na história da igreja em que muitos se escreveram sobre Cântico dos Cânticos. Calcula-se que, até o fim da Idade Média,
Havia cerca de 800 comentários sobre o mais poético livro de Salomão. Mas a partir do Iluminismo, praticamente não se falou mais com relação ao incômodo, entre aspas, livro romântico das Escrituras. E hoje, pouquíssimos são aqueles que se aventuram a tratar dele. Por que isso ocorreu? A razão é que, desde os tempos bíblicos, o centro do homem é o seu coração, e é com ele e a partir dele que se relaciona com Deus. No entanto, o fim da Idade das Trevas transferiu esse centro para a mente. O que importava não era mais o que o coração sentia, mas o que a mente era capaz de compreender, o que a mente era capaz de mensurar, comprovar e, por fim, o que a mente era capaz de aceitar. Com isso, foi banido o lugar do amor no relacionamento pessoal com Deus. Tudo se tornou frio, litúrgico, previsível e morto. Nada mais natural que Cântico dos Cânticos fosse deixado de lado, visto como pouco mais do que o registro da aprovação divina para a vida íntima de um casal. Mas, graças ao Senhor, graças à sua beleza excelsa, sempre atraiu homens que, rompendo a frieza e a indiferença a que chegou o povo de Deus, declaram-se apaixonados por Jesus e registram amor por ele com a tinta de sua pena e com o sangue de sua vida derramada. Hudson Taylor foi um destes. Vivemos dias em que o povo de Deus oscila entre os extremos da frieza teológica, por um lado, que valoriza títulos acadêmicos e experiências docentes em detrimento da profunda obra da cruz, e, por outro lado, das emoções desequilibradas, almáticas, manipuladas por líderes que desconhecem a genuína ação do Espírito de Deus. O poder latente da alma de Watmani e Guerra contra os Santos de Jesper Lewis revelam de maneira clara o perigo deste último extremo. Enquanto Taylor é um antitestemunho denunciando o perigo do primeiro extremo. Deus não precisa de acadêmicos frios. Se tudo que tiverem de experiências com ele forem seus canudos universitários. Deus precisa de homens que o amem acima de todas as coisas, radicalmente, apaixonadamente, absolutamente. Aleluia! Os salvos em Jesus precisam reaprender a amá-lo, precisam reaprender a cantar, não apenas o que ele faz, mas principalmente o que ele é em si mesmo. Precisamos aprender a lição que certa mulher, nos tempos antigos, com gritos de dor, proclamou ao povo de uma cidade, com uma tocha em uma mão e um balde com água na outra. Quisera eu, com esta tocha, incendiar os céus, e com esta água apagar as chamas do inferno, para que vós buscasseis o Senhor, não pela esperança de irem para o céu, nem pelo temor de arder no fogo do inferno, mas o buscasseis por amor a Ele só, por ser Ele quem é. Oh, aleluia! Com o desejo de contribuir para que o mais belo entre milhares volte a conquistar o coração daqueles por quem morreu, que publicamos então este livro. Queremos encerrar com um agradecimento especial ao empenho da tradutora em criar as diferenciações de tipologia no original, não encontradas no texto, que facilitaram grandemente a leitura deste livro e a compreensão de Cântico dos Cânticos. Isso também é o amor ao noivo. Senhor, não é sem razão que te amamos. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 4. Os editores, Mogi das Cruzes, São Paulo, fevereiro de 2002. Agora vamos ler o prefácio. Este pequeno livro é um dos permanentes legados de Hudson Taylor à Igreja, cuja intenção é levar os dedicados estudantes da Bíblia às pastagens verdejantes do Bom Pastor, e daí à sala do banquete do Rei, e então ao serviço nas vinhas. Sob o poder de uma evidente unção do Santo, ele foi capacitado a abrir, em linguagem simples, profundas verdades quanto à união pessoal dos crentes com Deus, que de maneira simbólica e imagética são o tema de Cântico dos Cânticos. E ao fazê-lo,
forneceu uma direção segura para a compreensão daquele que é um dos livros mais mal entendidos e pouco considerados das Sagradas Escrituras. Pois, ao que um espanto, diante da riqueza de linguagem e profusão de figuras, que ao mesmo tempo ocultam e revelam o seu significado, disseram: como poderei entender se alguém não me explicar? Podemos seguramente dizer que essas páginas ajudarão e abençoarão a todos eles. Para aqueles que o conheceram, a vida de Hudson Taylor foi de acordo com o enfoque deste pequeno livro, pois ele mesmo foi o exemplo de que explanou aqui. Sua vida inteira demonstrou de fato o que suas palavras aqui sugerem quanto à possibilidade e à bênção da união com Cristo. Ele viveu como para pertencerdes ao outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e como resultado daquela união, ele produziu frutos para Deus. Aquilo que ele era deu significado e confirmação ao que ele disse aqui, sem nenhum exagero. É inevitável haver aqueles que lerão e rejeitarão como sendo místico e sendo também praticável, aquilo que diz respeito tão diretamente à intimidade da comunhão com o Senhor invisível. Entretanto, eu me arrisco a dizer aos tais que o escritor destas páginas fundou a missão do interior da China. Ele traduziu sua visão do amado no ardoroso serviço que foi mantido impecável por todos os anos de uma vida sem paralelo nestes nossos dias. Esta é, em verdade, a recomendação aos breves capítulos que se seguem. Eles proclamam um evangelho que foi apurado por experiência e constitui, no mínimo, um caminho através desta porção específica da palavra de Deus, que guiará muitos que o trilharem às alegrias da terra de Emmanuel. Stuart Holden, em 1º de junho de 1914. Iremos passar agora à introdução. O grande propósito dos tratamentos dispensacionais de Deus é revelado em 1 Coríntios 15, para que Deus seja tudo em todos, versículo 28. Concordando com isso está o ensinamento de nosso Senhor. E a vida eterna é essa, o seu objetivo: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, versículo 3. Assim sendo, não deveríamos nós agir sabiamente ao manter em vista esse alvo em nossa vida diária e no estudo da palavra santa de Deus? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, e portanto nenhuma parte dela pode ser desprezada sem que haja prejuízo. Poucas porções da palavra ajudarão mais o estudante dedicado na busca desse tão importante conhecimento de Deus do que o tão desprezado Cântico dos Cânticos de Salomão. Assim, como outras passagens da palavra de Deus, esse livro tem suas dificuldades. Mas o mesmo acontece com todas as obras de Deus. Elas ultrapassam nossos limitados poderes de compreensão. Pode um homem fraco esperar entender o poder divino ou compreender e interpretar as obras ou as providências do todo sábio? E se não é alguma surpresa que a sua palavra também necessite de uma sabedoria super-humana para a sua interpretação? Graças a Deus, a iluminação pelo Espírito Santo está prometida a todos que o buscam. O que então mais podemos desejar? Aleluia. Ó Senhor, louvado seja o teu nome. Lido sem uma chave, esse livro é particularmente ininteligível, mas a chave é facilmente encontrada nos ensinamentos do Novo Testamento. O Verbo encarnado é a verdadeira chave para a palavra escrita. Mas, mesmo antes da encarnação, os estudantes dedicados do Antigo Testamento encontrariam muita ajuda nos escritos proféticos para entender os mistérios sagrados desse livro. Pois ali, Israel foi ensinado de que o seu Criador era o seu marido. João Batista, o último dos profetas, reconheceu o noivo na pessoa de Cristo e disse: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim.
Em Efésios 5, Paulo vai mais além e ensina que a união de Cristo com a sua igreja e a sua submissão a ele são a base do próprio relacionamento do casamento e apresenta o padrão para toda a união espiritual. Em Salomão, o noivo rei, bem como autor deste poema, nós temos um tipo de nosso Senhor, o real príncipe da paz, em seu reino vindouro. E então encontraremos não apenas a sua noiva, a igreja, mas também um povo disposto, seus súditos, sobre os quais ele reinará em glória. Aleluia. Então, potentados de lugares distantes trarão suas riquezas e contemplarão a glória do rei entronizado, provando-o com difíceis perguntas, como certa vez a rainha de Sabá o fez à vinda ao rei Salomão. E bem-aventurados serão aqueles a quem esse privilégio for concedido. Uma breve olhadela o satisfará por toda a existência. Mas qual será a real nobreza e bem-aventurança da ascensa e exaltada noiva? Para sempre com o seu Senhor, para sempre tal qual o seu Senhor, para sempre sabendo que o seu desejo é para ele. Ela compartilhará igualmente o coração do rei e o seu trono. Um estudo do livro que nos ajuda a entender esses mistérios da graça e do amor é muito proveitoso. É interessante perceber o contraste entre este livro e o que o precede, o livro de Eclesiastes, que nos ensina enfaticamente: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E a necessária introdução ao Cântico dos Cânticos de Salomão, que mostra quão verdadeira bênção e satisfação é ser possuído pelo Senhor. Da mesma maneira, o ensinamento do nosso Salvador em João 4 mostra numa palavra a fragilidade das coisas terrenas para dar uma satisfação duradoura, em notável contraste com o fluir da bênção que resulta da presença do Espírito Santo, cuja obra é esta: não revelar a si mesmo, mas Cristo como noivo da alma. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar, transbordando ininterruptamente para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Será proveitoso considerarmos o livro em 6 sessões. Seção 1. A vida sem satisfação e a solução para isso. Capítulos 1, versículo 2 e capítulo 2, versículo 7. Seção 2. Comunhão interrompida. Restauração. Capítulo 2, versículo 8 e capítulo 3, versículo 5. Seção 3. Comunhão sem interrupção. Capítulo 3, versículo 6, capítulo 5, versículo 1. Seção 4. Comunhão novamente interrompida. Restauração. Capítulo 5, versículo 2, capítulo 6, versículo 10. Seção 5. Frutos de reconhecida união. Capítulo 6, versículo 11, capítulo 8, versículo 4. E seção 6. Comunhão irrestrita. Capítulos 8, versículo 5 e capítulo 14. Capítulo 8, versículo 5 ao 14. Em cada uma dessas sessões encontraremos os seguintes interlocutores: a noiva, o noivo e as filhas de Jerusalém. Não é muito difícil perceber quem está falando, mas já se chegou a diferentes conclusões em alguns dos versículos. A noiva se refere ao noivo como seu amado. O noivo se refere a ela como a sua querida, ao passo que o discurso das filhas de Jerusalém é mais variado. Nas 4 últimas sessões, elas a chamam de a mais formosa entre as mulheres, mas na quinta sessão ela é chamada de a Sulamita, ou a noiva do rei, e também como a filha do príncipe. O estudante desse livro encontrará grande ajuda ao fazer a marcação da Bíblia. Uma linha horizontal separando a fala de cada interlocutor com uma linha dupla para dividir as sessões seria muito útil, bem como linhas perpendiculares nas margens para indicar o interlocutor. Nós temos riscado uma linha simples para ligar os versículos que contêm as palavras da noiva.
uma linha dupla para as palavras do noivo e uma linha ondulada para as palavras das filhas de Jerusalém. Eu estarei mencionando, irmãos, na leitura do livro, as falas. Será observado que a noiva é o principal interlocutor nas sessões 1 e 2, onde está muito ocupada consigo mesma. Mas na sessão 3, onde a comunhão está fluindo, ela tem pouco a dizer e aparece ali como a ouvinte. As filhas de Jerusalém têm aí uma longa fala, e o noivo, a sua mais longa fala. Nessa sessão, pela primeira vez, o noivo a chama de sua noiva e a atrai a ter comunhão com ele em serviço. Na sessão Na seção 4, a noiva novamente é a principal interlocutora, mas após a sua restauração, o noivo fala longamente e não a censura. Na seção 5, como nós observamos, a noiva não é mais chamada de a mais formosa entre as mulheres, mas reivindica ser considerada como a tal e é reconhecida como a noiva real. Na seção 6, o noivo reivindica seu direito sobre ela desde seu próprio nascimento e não meramente a partir de seu desposório. Assim como Deus fez em Ezequiel 16 em relação a Israel. No secreto de sua presença, como a minha alma se deleita em esconder-se. Oh, como são preciosas as lições que eu aprendo ao lado de Jesus. Os cuidados terrenais não podem nunca me incomodar, nem mesmo as provas me abater, pois quando Satanás vem para me perturbar, para o lugar secreto, eu vou. Aqui finalizamos, irmão, essa parte de hoje, e amanhã nós iniciamos, damos continuidade com a sessão 1 e capítulo 1. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Até aqui, Ele tem nos ajudado.